Capítulo 17. Juntando os pedaços. Autoliderança. No começo da minha carreira, tratei de Mary, uma jovem tímida, solitária e fisicamente arrasada. As sessões semanais de psicoterapia buscavam reparar as destruições causadas por um terrível histórico de abuso na infância. Um dia, cerca de 3 meses depois de iniciado o tratamento, ao abrir a porta da sala de espera, a encontrei em pé, de mini saia e numa atitude provocante, com o cabelo tingido de ruivo flamejante. Um copo de café numa das mãos e uma expressão hostil no rosto. "O senhor deve ser o Dr. Vanderkolk", ela disse. "Eu me chamo Jane e vim aqui para lhe avisar que não deve acreditar em nenhuma das mentiras que Mary anda lhe contando. Posso entrar?" Fiquei atônito, mas felizmente me abstive de confrontar Jane, entre aspas. Em vez disso, escutei o que é que ela queria me dizer. No decorrer da sessão, além de Jane, conheci uma menininha machucada e um rapaz furioso. Esse foi o começo de um tratamento longo e muito produtivo. Mary foi meu primeiro contato com o que chamamos de transtorno dissociativo de identidade, TDI, que na época era chamado de transtorno de múltiplas personalidades. Por mais impressionantes que sejam seus sintomas, essa divisão interna e o surgimento de diferentes identidades que caracterizam o transtorno dissociativo de identidade representam apenas o extremo do espectro da vida mental. Todos conhecemos a sensação de ter dentro de nós impulsos ou partes antagônicas, mas essa pluralidade acontece, especialmente em pessoas traumatizadas que tiveram de recorrer a medidas extremas para sobreviver. Explorar essas partes e tratá-las bem é um componente muito importante da cura. Épocas desesperadas exigem medidas desesperadas. Todos sabemos o que é que acontece quando nos sentimos humilhados. Canalizamos toda a energia para nos proteger, agarrando qualquer estratégia de sobrevivência que exista. Podemos reprimir nossos sentimentos, mas também podemos nos enfurecer e tramar uma vingança. Podemos decidir nos tornar tão poderosos e bem-sucedidos que ninguém jamais será capaz de nos ferir de novo. Muitos comportamentos classificados como problemas psiquiátricos, entre os quais certas obsessões, compulsões, ataques de pânico, tanto quanto a maioria dos comportamentos autodestrutivos, começaram como estratégias de autoproteção. Essas adaptações ao trauma podem interferir de tal modo na vida normal que muitas vezes profissionais e os próprios pacientes acreditam que a plena recuperação será inviável. Encarar esses sintomas como deficiências permanentes desvia o foco do tratamento na direção da descoberta da medicação apropriada, o que pode levar à dependência por toda uma vida, como se os sobreviventes de um trauma fossem pacientes renais em uma diálise. Muito mais produtivo é entender a agressão ou a depressão, a arrogância ou a passividade como comportamentos aprendidos. Em algum ponto do caminho, o paciente passou a acreditar que só poderia sobreviver se fosse duro, se fosse invisível, ou se fosse ausente, ou mesmo que era melhor desistir. Tal como as lembranças traumáticas que se mantêm intrusivas até serem sepultadas, as adaptações prosseguem até o organismo se sentir seguro de novo e integrar todas essas partes que estão focadas em lutar contra o trauma ou dele se defender. Todo sobrevivente de trauma que conheci são, de certa forma, resilientes. Suas histórias inspiram respeito pela forma que enfrentaram o problema. Sabendo quanta energia é requerida para o simples fato de sobreviver, não me surpreendo com o preço que eles com frequência pagam. A ausência de uma relação amorosa com o próprio corpo, a mente e a alma. O enfrentamento do trauma cobra um alto tributo. Para muitas crianças, por exemplo, é mais seguro odiar a si mesmas do que pôr em risco a relação com seus cuidadores, expressando fúria ou fugindo.
Em consequência, crianças vítimas de abusos costumam crescer acreditando que são fundamentalmente indignas de amor. Essa era a única maneira como suas mentes infantis podiam explicar a razão pela qual eram tratadas tão mal. Para sobreviver, negam, ignoram, eliminam grandes porções da realidade. Esquecem o abuso, reprimem a raiva ou o desespero e tentam entorpecer suas sensações físicas. Uma pessoa que sofreu abuso na infância provavelmente carregará dentro de si uma parte infantil, que se acha congelada no tempo, ainda agarrada a esse tipo de negação e de repulsa por si mesma. Muitos sobreviventes adultos se veem presos na mesma armadilha. Afastar sentimentos intensos pode ser um mecanismo altamente adaptativo a curto prazo. Pode ajudar a pessoa a preservar a dignidade e a independência, pode ajudá-la a manter o foco em tarefas críticas, como salvar um companheiro, cuidar da família dos filhos, reconstruir sua casa. Os problemas vão surgir mais tarde. Depois de ver o corpo de um amigo ser despedaçado, por exemplo, um soldado pode voltar à vida civil e tentar afastar da mente essa experiência. Uma parte protetora dele mesmo sabe ser competente em seu serviço e se dar bem com seus colegas, mas ele pode ter constantes acessos de raiva com a namorada, ou ficar apático e paralisado quando o prazer de se render ao toque dela o levar a sentir que está perdendo o controle. É provável que ele nem perceba que sua mente associa de maneira automática a entrega passiva com a paralisia que o dominou quando o amigo foi morto. Por isso, outra parte do cérebro, se adianta para criar uma manobra diversionista. Ele se enfurece e, sem ter ideia do que é que o perturbou, acha que está zangado porque a namorada fez alguma coisa. É claro que se ele continuar a explodir com ela e com namoradas subsequentes, repetição de padrão, ficará cada vez mais isolado. E talvez nunca perceba que a passividade desperta nele uma parte traumatizada e que outra parte, de novo do cérebro, um gerente furioso, pensei no superego, interfere para proteger esse lado mais vulnerável. É ajudando essas partes a renunciar às suas convicções extremas que a terapia pode salvar vidas. Como vimos no capítulo 13, uma tarefa crucial para que o indivíduo se recupere consiste em primeiro aprender a viver com as lembranças do passado, sem que elas o massacrem no presente. No entanto, a maioria dos sobreviventes, inclusive aqueles que mostram eficácia em alguns aspectos da vida, enfrentam um outro desafio até maior: reconfigurar um sistema cérebro-mente que foi construído para enfrentar o pior. Do mesmo modo que precisamos revisitar lembranças traumáticas a fim de integrá-las, também precisamos revisitar aquelas nossas partes que adquiriram os hábitos defensivos que nos ajudaram a sobreviver. A mente é um mosaico. Todos temos partes. Nesse exato momento, uma parte de mim quer tirar um cochilo. A outra parte quer continuar escrevendo. Ainda aborrecido por um e-mail injurioso, parte de mim deseja revidar, enquanto outra parte só quer esquecer essa história. A maioria das pessoas que me conhece vê minhas partes compenetradas, sinceras e irritáveis. Outras já viram o cachorrinho enfesado que mora em mim. Meus filhos lembram de minhas partes brincalhonas, aventureiras durante as férias. Se você chega ao escritório de manhã e vê a expressão fechada do chefe, sabe muito bem o que é que está por vir. Aquela parte exasperada mostra um tom de voz, um vocabulário, uma postura característicos. E ainda ontem vocês mostravam um para o outro foto dos filhos. As partes não são apenas sentimentos, mas diferentes maneiras de ser, com suas convicções, interesses e papéis, nos diferentes ambientes sociais. A maneira de nos relacionarmos com nós mesmos depende, em boa medida, de nossas aptidões de liderança interna.
ou seja, o modo como ouvimos essas nossas diferentes partes. Nos certificamos de que elas estão sendo atendidas e evitamos que se sabotem umas às outras. Com frequência, as partes dão a impressão de serem absolutas, mas na realidade, elas representam apenas um único elemento numa constelação de pensamentos, emoções e sensações. Se Margaret grita, não quero saber de você, no meio de uma discussão, Joey talvez vá acreditar que ela o despreza. E nesse instante, Margaret talvez concorde. Na verdade, porém, só uma parte dela está zangada. E essa parte obscurece por algum tempo seus sentimentos ternos e generosos, que poderão voltar assim que Margaret perceber a expressão de mágoa no rosto de Joey. Todas as grandes linhas de psicologia reconhecem que as pessoas têm subpersonalidades. Aqui dão diferentes nomes. Em 1890, William James, um dos pais da psicologia social, escreveu: cumpre admitir que a possível consciência total pode dividir-se em partes que coexistem entre si, mas ignoram-se mutuamente e partilham entre si os objetos do conhecimento. Já Carl Jung registrou: a psique é um sistema autorregulador, que se equilibra da mesma maneira que o corpo. O estado natural da psique humana consiste em um ajuntamento confuso de seus componentes, que se comportam de maneira contraditória. E a conciliação desses opostos é um grande problema. Assim, o adversário não é outro senão o outro dentro de mim. Carl Jung. A neurociência moderna confirma essa visão da mente como uma espécie de sociedade. Michael Gazzaniga, pioneiro em pesquisa sobre a divisão da mente, concluiu que ela se compõe de módulos funcionais semi-autônomos, cada qual com um papel em particular. No seu livro The Social Brain, 1985, Michael declara: mas que dizer da ideia de que o self não é um ser uno e que podem existir dentro de nós vários domínios de consciência? Nossos estudos sobre o cérebro dividido levam à ideia de que literalmente existem dentro de nós diversos selves que nem sempre conversam entre si. O cientista do MIT, Marvin Minsky, pioneiro da inteligência artificial, afirmou: a lenda do self único só pode nos desviar do alvo de nossa investigação. Pode fazer sentido pensar que existe dentro do cérebro uma espécie de sociedade de diferentes mentes. Da mesma maneira que os membros de uma família, as diferentes mentes podem trabalhar em equipe, ajudando umas às outras, tendo cada qual as próprias experiências mentais sobre as quais as demais nada sabem. Terapeutas treinados para ver nas pessoas seres humanos complexos, com múltiplas características e potencialidades, podem nos ajudar a explorar nosso sistema de partes internas e a cuidar nós mesmos de suas facetas feridas. Existem vários enfoques de tratamento. Entre eles, o modelo de dissociação estrutural, amplamente usado na Europa, elaborado por meus colegas holandeses, Onno van der Hart e Ellert Nijenhuis, e por Kate Steele, de Atlanta, e o trabalho de Richard Kluft, nos Estados Unidos. 20 anos depois de tratar de Mary, que tinha dissociação, conheci Richard Schwartz, criador da terapia dos sistemas familiares internos, famoso. Foi graças ao trabalho que a metáfora da família, proposta por Minsky, ganhou vida para mim e me proporcionou um método de trabalhar com as partes divididas resultantes de um trauma. A essência da terapia dos sistemas familiares internos, CFI, é a ideia de que a mente de cada um é como uma família, cujos membros têm diferentes níveis de maturidade, excitabilidade, sabedoria e dores. As partes formam uma rede ou um sistema em que a mudança em qualquer uma delas vai afetando todas as outras. O modelo da CFI, Sistemas Familiares Internos, me ajudou a compreender que a dissociação se dá num contínuo. Num trauma, o sistema do self se desarranja e as partes do self se polarizam e entram em guerra umas com as outras.
A autorrepulsa coexiste com a presunção e luta com ela. O carinho amoroso com o ódio, a apatia e a passividade com raiva e agressão. Essas partes extremas arcam com o ônus do trauma. Na terapia dos sistemas familiares internos, uma parte é vista não só como um estado emocional passageiro, ou um modelo costumeiro de pensamento, mas como um sistema mental diferenciado, com uma própria história, capacidades, necessidades e uma visão de mundo. O trauma injeta nas partes convicções e emoções que lhes roubam as qualidades naturais. Por exemplo, todos nós temos partes infantis e brincalhonas. Mas se somos vítimas de abuso, essas são as partes mais machucadas. Elas se congelam, encerrando em si a dor, o terror e a traição do abuso. Esse ônus, esse preço, faz com que se tornem tóxicas. Partes de nós que temos de negar a todo custo. Por estarem trancadas no interior do corpo, os sistemas familiares internos as classificam como exiladas. Nesse ponto, as outras partes se organizam para proteger a família interna contra essas partes exiladas. Esses protetores mantêm as partes tóxicas distantes, mas, ao proceder assim, adquirem uma porção da energia do abusador. Gerentes críticos e perfeccionistas incumbem-se de garantir que nunca nos aproximemos de ninguém ou que sejamos incansavelmente produtivos. Outro grupo de protetores, que os sistemas familiares internos chamam de bombeiros, são socorristas de emergência, agindo de forma impulsiva sempre que uma experiência ativa uma emoção exilada. Cada parte dividida tem diferentes lembranças, convicções, sensações físicas. Uma parte guarda a vergonha, a outra guarda a raiva, uma guarda o prazer, o entusiasmo, a outra uma solidão intensa ou uma submissão degradante. São todos aspectos da experiência do abuso. O insight crucial é que todas elas têm uma função: proteger o self do terror da aniquilação. Em geral, crianças que expressam em atos sua dor em vez de trancá-la dentro de si, recebem o diagnóstico de transtorno desafiador de oposição, ou transtorno de apego, ou ainda transtorno de conduta. Entretanto, esses rótulos não contemplam o fato de que a raiva e o retraimento são apenas facetas de uma faixa muito ampla de tentativas desesperadas de sobrevivência. Tentar controlar o comportamento de uma criança sem remediar a questão básica, que é o abuso, leva a tratamentos que são, na melhor das hipóteses, ineficazes e, na pior das hipóteses, nocivos. À medida que essa criança cresce, suas partes não se integram de maneira espontânea numa personalidade coerente, mas continuam a levar uma existência mais ou menos autônoma. As partes que se acham fora, aquelas partes que foram exiladas, podem desconhecer por completo as demais partes. A maioria dos homens que avaliei, a pedido da justiça, pelo jeito o cara foi um perito forense, por terem sido molestados por padres católicos, tomavam esteroides anabolizantes e dedicavam um tempo desmedido à musculação nas academias. Malhadores compulsivos viviam numa cultura masculina de suor, futebol americano e cerveja, onde medo e fraqueza eram cuidadosamente ocultos. Só depois que se sentiram em segurança comigo, pude conhecer os meninos aterrorizados que viviam dentro deles. Pacientes também podem não gostar das partes que estão fora, as partes exiladas, as coléricas, as destrutivas ou as críticas. Todavia, os sistemas familiares internos oferecem um quadro para compreendê-las. Isso também é importante falar delas de uma forma que não as mostre como patologias.
Reconhecer que cada uma carrega fardos do passado e respeitar sua função no sistema global as torna menos ameaçadoras ou insuportáveis. Diz Schwartz, aceitando essa ideia básica de que as pessoas têm um impulso inato para cuidar da própria saúde, concluímos que quando elas têm problemas crônicos, alguma coisa impede o acesso a recursos internos. Por isso, o papel dos terapeutas consiste em colaborar, mais que ensinar, confrontar ou preencher buracos em seu psiquismo. O primeiro passo nessa colaboração é garantir ao sistema interno que todas as partes sejam bem-vindas, que todas elas, mesmo as suicidas ou destrutivas, formaram-se numa tentativa de proteger o sistema do self, por mais que agora pareçam ameaçá-lo. Autoliderança. A terapia dos sistemas familiares internos reconhece que o cultivo de uma autoliderança com atenção plena é o fundamento da cura do trauma. A atenção plena não apenas nos permite analisar nossa paisagem interna com boa vontade e curiosidade, também pode nos conduzir ativamente na direção correta, no sentido do cuidado pessoal. Os sistemas, famílias, organizações, nações só atuam com eficácia sob uma liderança competente e claramente definida. A família interna não difere. Todas as facetas do self têm de ser atendidas. O líder interno deve distribuir com sensatez os recursos disponíveis e oferecer uma visão de conjunto que leve em conta todas as partes. Como explica Richard Schwartz, o sistema interno de uma vítima de abuso difere muito do sistema de uma pessoa que não sofreu abuso, no que diz respeito à ausência persistente de uma liderança efetiva, as regras radicais que regem a atuação das partes e a ausência absoluta de equilíbrio ou harmonia coerentes. Em geral, as partes atuam em torno de convicções e pressupostos anacrônicos, derivados do abuso da infância, julgando, por exemplo, que ainda é extremamente perigoso revelar segredos sobre experiências suportadas na infância. O que acontece quando o self não está mais no comando? A essa situação, os sistemas familiares internos chamam de mistura, quando o self se identifica com uma parte, como ocorre na frase "quero me matar" ou "eu te odeio". Note-se a diferença em relação a "uma parte de mim gostaria que eu estivesse morto", ou "uma parte de mim se ativa quando você faz isso ou aquilo e sou tomado por um ímpeto assassino". Schwartz faz duas afirmações que estendem o conceito de atenção plena ao campo da liderança ativa. A primeira é: o self não precisa ser cultivado ou desenvolvido. Sob a superfície das partes protetoras de sobreviventes de trauma, uma essência que não está danificada. É um self confiante, curioso, calmo. Um self cuja destruição foi impedida pelos vários protetores que afloraram seus esforços de garantir a sobrevivência. Quando esses protetores têm certeza de que é seguro separar-se, o self aflora espontaneamente e as partes podem ser mobilizadas para um processo de cura. De acordo com a segunda afirmação, longe de ser um observador passivo, esse self atento pode contribuir para reorganizar o sistema interior e comunicar-se com as partes, ajudando-as a se certificar de que existe no interior alguém que pode ter o controle. Mais uma vez, pesquisas neurocientíficas mostram que não se trata de uma mera metáfora. A atenção plena aumenta a ativação do córtex pré-frontal medial e reduz a ativação de estruturas como a amígdala, que desencadeiam nossas respostas emocionais, e assim nosso controle sobre o cérebro emocional aumenta. Mais do que incentivar um relacionamento entre terapeuta e paciente impotente, os sistemas familiares internos concentram-se em cultivar um relacionamento interno entre o self e as várias partes protetoras. Nesse modelo de tratamento, o self não se limita a assistir ou observar de maneira passiva, como em algumas tradições de meditação. Mas tem um papel de liderança ativo. O self é um regente de uma orquestra
que ajuda todas as partes a soar de maneira harmoniosa, como uma sinfonia e não uma cacofonia. A paisagem interior. A tarefa do terapeuta é ajudar seus pacientes a separar essa mistura confusa em entidades separadas, de modo que possam dizer: essa parte de mim é igual a uma criancinha. Aquela ali é mais madura, mas ainda se sente vítima. Talvez eles desprezem muitas dessas partes internas, mas identificá-las faz com que elas se tornem menos intimidadoras e opressivas. O passo seguinte é estimulá-los a pedir a cada parte protetora, ao aflorar, que se detenha por algum tempo. Assim eles poderão ver o que é que ela está protegendo. Depois que o procedimento é repetido algumas vezes, as partes começam a se separar do self e abrem espaço para uma autoobservação com atenção plena. Os pacientes aprendem, então, a dominar emoções como raiva, medo ou repulsa e abrir-se para estados de curiosidade e reflexão. A partir da perspectiva estável do self, podem então iniciar diálogos interiores construtivos com suas próprias partes. Pede-se aos pacientes que identifiquem a parte envolvida no problema no momento. Entre eles, o sentir-se imprestável, abandonado ou obcecado por ideias de vingança, a pergunta: o que há dentro de mim que sente isso? Talvez surja uma imagem, talvez a parte deprimida pareça uma criança abandonada, um homem que envelhece, uma enfermeira que cuida de feridos, sobrecarregada de trabalho. Uma parte sedenta de vingança pode se mostrar como um soldado em combate ou um membro de uma gangue de rua. Em seguida, o terapeuta pergunta: como você se sente em relação a essa parte? Triste ou vingativa ou aterrorizada sua? Arma-se um cenário para autoobservação, com atenção plena, ao separar você da parte em questão. Se o paciente dá uma resposta extremada, como eu a odeio, o terapeuta sabe que a outra parte protetora misturada com o seu self. Pode então dizer: veja se a parte que você odeia se afasta. A parte protetora com frequência recebe agradecimentos por sua vigilância e se sente autorizada a voltar sempre que necessário. Se a parte protetora estiver disposta, a pergunta será a seguinte: como você se sente agora em relação àquela parte antes rejeitada? É provável que o paciente diga algo do tipo: por que ela é tão vingativa? Ou por que ela é tão triste? O terreno então está preparado para conhecer melhor essa parte. Perguntas, por exemplo: há quanto tempo ele existe? E como veio a se sentir assim? Tão logo o paciente manifesta uma massa crítica de self, esse diálogo começa a ocorrer de maneira espontânea. Nesse ponto é importante o terapeuta tomar distância e apenas vigiar se as outras partes interferem nesse diálogo, fazendo comentários ocasionais ou perguntas do tipo: o que você diz sobre isso? Ou aonde você quer ir agora? Ou ainda, qual parece ser o próximo passo? Assim como a pergunta constante: como você se sente agora em relação a essa parte? Uma vida em partes. John me procurou para que eu ajudasse a dar um jeito em seus incontroláveis ataques de fúria e a lidar com a culpa pelos incontáveis casos amorosos, o mais recente deles com seu professor de tênis. Em nossa primeira sessão, ela me disse: de repente deixo de ser uma profissional competente e passo a agir como uma criança chorona, logo depois como uma megera furiosa e daí a pouco como uma comilona insaciável. Tudo isso no intervalo de 10 minutos. Eu não faço ideia de qual dessas pessoas de fato eu sou. Àquela altura da sessão, ela já tinha criticado minhas gravuras, os móveis meio bambos, a minha mesa entulhada. Ofender era sua forma predileta de se defender. John estava se preparando para ser magoada de novo. Provavelmente eu a decepcionaria, como tanta gente já fizera antes. Ela sabia que para a terapia ter êxito era necessário se mostrar vulnerável, de modo que precisava descobrir se eu seria capaz de suportar a sua raiva, o seu medo ou a sua tristeza. Compreendi que o único modo de enfrentar essa sua atitude defensiva seria mostrar muito interesse pelos detalhes da sua vida,
um apoio inabalável ao risco que ela corria ao conversar comigo, e aceitar as partes de que ela mais se envergonhava em si mesma. Perguntei-lhe se ela se dava conta dessa sua parte crítica. Sim. E como ela se sentia em relação a essa pessoa crítica? Essa pergunta-chave lhe permitiu começar a separar aquela parte e ter acesso ao seu self. Disse odiar a parte crítica, porque lembrava sua mãe, e essa parte crítica a defende por quê? A essa pergunta sua raiva se dissipou, e Joan se tornou mais curiosa e reflexiva comigo. Fico pensando por que será que ela me insulta com algum dos mesmos xingamentos com que minha mãe costumava me agredir e outros piores. Depois contou que criança tinha muito medo da mãe, achava que nunca conseguiria fazer nada direito. A parte crítica era obviamente a sua gerente. Não só a protegia de mim, como tentava esvaziar as críticas da mãe. Na semana seguinte, Joan contou que havia sido molestada sexualmente pelo namorado da mãe. Pelo amor de Deus. Quando estava no primeiro ou segundo ano da escola, achava que tinha sido estragada para relacionamentos íntimos. Ao mesmo tempo que era exigente e crítica em relação ao marido, por quem não sentia nenhum desejo. Era ardente e arrojada em seus casos amorosos. Entretanto, esses casos sempre acabavam da mesma maneira. No meio de uma relação sexual, ela de repente se aterrorizava e se encolhia, choramingando como uma garotinha. Essas cenas a deixavam perplexa e enojada, e depois ela não suportava mais voltar a ver o amante. Como Marilyn no capítulo 8, Joan me disse que havia aprendido a desaparecer enquanto era molestada, flutuando sobre a cena como se aquilo estivesse acontecido com outra pessoa. Afastar da mente a imagem do estupro lhe permitira levar uma vida escolar normal, ter amigas, dormir na casa delas, praticar esportes. O problema começou na adolescência, quando passou a demonstrar desprezo e frieza pelos meninos que a tratavam bem, e a ter transas casuais que a humilhavam e a envergonhavam. Me disse que a bulimia era para ela o que os orgasmos deviam ser para as outras pessoas, e que o sexo com o marido era o que vomitar devia ser para os outros. Embora as lembranças específicas do abuso que sofrera tivessem sido divididas e dissociadas, inconscientemente, ela não parava de reencená-lo. Não tentei lhe explicar por que é que se sentia com tanta raiva, com tanta culpa ou com tanto bloqueio. Ela já se enxergava cheia de defeitos. Na terapia, como no processamento da memória, a pendulação, uma aproximação gradual, de que falei no capítulo 3, é vital. Para que Joan pudesse lidar com sua amargura e dor, teríamos de recrutar suas forças e sua autoestima, o que lhe permitiria curar a si mesmo. Para mim, isso significava focar em seus recursos internos e ter em mente que eu não poderia lhe proporcionar o amor e carinho que ela não recebera quando criança. Se um terapeuta, um professor, um mentor tenta preencher essas lacunas deixadas pela privação, logo se defrontará com o fato de que é a pessoa errada, no momento errado e no lugar errado. A terapia teria como foco a relação de Joan com suas várias partes e não comigo. Surgem os gerentes. À medida que o tratamento avançava, identificamos várias partes que assumiam o controle em diferentes momentos. Uma infantil agressiva, que tinha ataques de raiva, uma adolescente promíscua, uma suicida, uma gerente obsessiva, uma moralista presunçosa, etc. Como de costume, o primeiro contato foi com os gerentes, cujo trabalho consistia em impedir a humilhação e o abandono, mantendo Joan organizada e em segurança. Alguns gerentes podem ser agressivos, como a parte crítica de Joan, enquanto outros são perfeccionistas ou reservados, cuidando para não atrair muita atenção para si. Podem nos recomendar fazer vista grossa para o que está vendo, nos manter numa atitude passiva a fim de evitar riscos. Gerentes internos também controlam o acesso às emoções, de modo a não sobrecarregar o sistema do self.
Manter o sistema sob controle exige um montante enorme de energia. Um único comentário sedutor pode mobilizar várias partes ao mesmo tempo. Então, uma mostra desejo sexual intenso, outra dominada por auto-repulsa, uma terceira que tenta acalmar as coisas com cortes no corpo. Outros gerentes criam obsessões e distrações ou negam por completo o que aconteceu. No entanto, cada uma das partes deve ser abordada como uma espécie de protetor interno, que mantém uma importante posição defensiva. Gerentes arcam com cargas gigantescas de responsabilidade. Em geral, têm dificuldades para cumpri-las satisfatoriamente. Alguns gerentes são muito competentes. Muitos de meus pacientes têm cargos de responsabilidade. São esplêndidos profissionais, são excelentes pais. A gerente crítica de Joan, sem dúvida, contribuiu para o seu sucesso. Como oftalmologista de sucesso, tratei de diversos pacientes, que eram habilíssimos professores, enfermeiras. Embora seus colegas de trabalho talvez os considerassem um tanto distantes ou reservados, de certo ficariam atônitos se imaginassem que esses profissionais exemplares se automutilavam, tinham transtornos alimentares ou se dedicavam a práticas sexuais incomuns. Aos poucos, John começou a compreender que é normal ter sensações ou ideias conflitantes entre si e simultâneas, o que lhe deu mais confiança para enfrentar essa tarefa que tinha diante de si. Em vez de acreditar que o ódio consumia todo o seu ser, foi aprendendo que só uma parte dela se sentia paralisada por esse ódio. Certa vez, porém, depois de uma avaliação negativa no seu trabalho, John ficou perturbado, culpando-se por não ter se protegido. Depois, sentiu-se dependente, indefesa. Quando lhe pedi que procurasse ver onde é que se localizava essa parte indefesa em seu corpo e o que ela sentia a seu respeito, ela resistiu. Resistência. Diz que não suportava aquela, entre aspas, garotinha lamuriosa e incompetente que a fazia sentir vergonha e desprezar a si mesma. Suspeitei então que essa parte guardasse uma porção substancial da memória de seu abuso e decidi não a pressioná-la naquele momento. John deixou o consultório abatida e confusa. No dia seguinte à sessão, ela assaltou a geladeira e depois passou horas vomitando. Bulimia? Ao voltar na semana seguinte, contou que pensara em se matar. Ideação suicida. Mostrou surpresa por eu parecer genuinamente curioso e imparcial, sem condená-la por sua bulimia ou suas tendências suicidas. Quando lhe perguntei quais eram essas partes envolvidas, a crítica voltou e explodiu. Ela é repulsiva, ela gritou. Quando pedi àquela parte que se retirasse, a parte seguinte disse: ninguém nunca vai me amar. Sendo seguida outra vez pela autocrítica, que me disse que a melhor forma de ajudá-la seria ignorar toda aquela gritaria e aumentar a sua medicação. Obviamente, desejando proteger as partes muito feridas de Joe, esses gerentes, entre aspas, sem querer, estavam lhe fazendo mal. Por isso continuei a lhes perguntar o que achavam que aconteceria se eles se afastassem. John respondeu: as pessoas vão me odiar, e vou ficar sozinha, jogada na rua. A isso se seguiu uma lembrança. A mãe lhe dissera que, se ela lhe desobedecesse, seria dada em adoção. E nunca mais viria as irmãs, nem o cachorro. Perguntei o que ela sentia por aquela menina assustada dentro dela. Chorando, John disse sentir pena. Ou seja, agora seu self tinha voltado. E tive certeza de que havíamos serenado o sistema. Mas aquela sessão revelara muitos segredos. Apagando as chamas. Na semana seguinte, Joan não foi à sessão. Tínhamos ativado suas partes exiladas, as partes excluídas, as partes feridas, e seus bombeiros estavam agitados e violentos. Eu interpretaria isso como superego.
Como contou mais tarde, certa noite, depois de conversarmos sobre seu pavor de ser dado em adoção, Joan se sentiu prestes a explodir. Foi a um bar e saiu de lá com um sujeito. Chegando em casa tarde, bêbada e desgrenhada, recusou-se a falar com o marido e dormiu na sala. No dia seguinte, agiu como se nada tivesse acontecido. Conclusão: bombeiros fazem tudo o que podem para afastar a dor emocional. Além de dividirem a tarefa de manter trancafiadas as partes exiladas, as partes que doem, eles são o oposto dos gerentes. Os gerentes, se dedicam a se manter no controle, enquanto os bombeiros se dispõem a demolir a casa para apagar um incêndio. O conflito entre gerentes nervosos e bombeiros descontrolados prosseguirá até que as partes exiladas, que são as que arcam com o ônus do trauma, sejam autorizadas a voltar para casa e receber cuidados. Toda pessoa que lida com sobreviventes vai acabar encontrando esses bombeiros, entre aspas. Já vi bombeiros viciados em compras, bombeiros viciados em álcool, em jogos de computador, em romances impulsivos, em exercícios físicos. Uma transa sórdida pode embotar o horror e a vergonha de uma criança violentada, ainda que só por algumas horas. É fundamental não perder de vista que, em sua essência, os bombeiros também estão tentando, de alguma maneira, desesperadamente, proteger o sistema. Ao contrário dos gerentes, que em geral prestam uma cooperação superficial durante a terapia, bombeiros não se mantêm arredios, insultam e saem zangados do consultório. São desvairados, e se você lhes perguntar o que acontecerá se pararem de fazer seu trabalho, descobrirá que eles acreditam que as sensações exiladas destruirão todo o sistema do self. Além disso, não percebem que existem meios melhores de garantir a segurança física e emocional, e que mesmo que cessem as atitudes insensatas de entregar-se à esbórnia ou ferir o corpo com objetos perfuro-cortantes, automutilação. Com frequência eles encontram outros métodos de automutilação. Esse ciclo só chega ao fim quando o self se torna capaz de assumir o comando e o sistema se sentir seguro. A carga da toxicidade. As partes exiladas são uma espécie de vazadouro do lixo tóxico do sistema. Como encerram as lembranças, sensações, convicções, emoções associadas ao evento traumático, é perigoso libertá-las. Elas contêm uma experiência de ai meu Deus, me ferrei, para não dizer outra coisa, né? A essência do choque inescapável. E com ela vem a sensação de terror, o colapso e a acomodação. As partes exiladas podem se revelar como horríveis sensações físicas ou uma extrema apatia, depressão, e contrariam tanto a racionalidade dos gerentes, tentar se manter no controle, quanto a ousadia dos bombeiros, tocar o puteiro. Como a maioria das vítimas de incesto, por exemplo, Joan odiava suas partes exiladas, em especial a figura da menininha que atendia às exigências sexuais de seu estuprador, e a criança que chorava baixinho na cama. Quando essas partes exiladas subjugavam os gerentes, elas nos dominavam. Somos apenas aquela criança, rejeitada, fraca, desarmada, abandonada. Então o self se mistura com as partes exiladas. E todas as alternativas possíveis para a nossa vida se eclipsam, se obscurecem. Então, como escreve Schwartz, o criador do sistema de familiares internos, vemos a nós mesmos e ao mundo através dos olhos delas, das partes exiladas, e acreditamos que esse seja o mundo. Nesse estado, não nos ocorrerá que fomos, entre aspas, sequestrados. Entretanto, manter trancafiadas as partes exiladas elimina não só a memória e as emoções, como as partes que as guardam, aquelas que foram mais feridas pelo trauma.
Nas palavras de Schwartz, em geral, essas são as partes mais sensíveis, mais criativas, mais desejosas de intimidade, vívidas, travessas, inocentes. Ao serem exiladas, quando feridas, sofrem um duplo revés. O insulto da rejeição se soma à lesão original. Como John descobriu da auto-rejeição, porque a pessoa começa a rejeitar as próprias partes machucadas. Como John descobriu, manter ocultas e desprezadas essas partes exiladas significava condená-la a uma vida sem relacionamentos calorosos ou um prazer genuíno. A libertação do passado. Meses depois do início do tratamento de John, revisitamos aquela, entre aspas, menina exilada, que carregava a humilhação, a perplexidade e a vergonha de ter sofrido o abuso. Àquela altura, John já tinha bastante confiança em mim e desenvolver uma percepção de self suficiente para conseguir observar a si mesmo quando criança, com todas as sensações havia tanto sepultadas, enterradas, recalcadas, de terror, exaltação, rendição e cumplicidade. Ela não falou muito durante esse processo. Minha principal tarefa consistiu em mantê-la em estado de autoobservação serena. Muitas vezes ela conteve a vontade de se afastar, tomada de repugnância e horror, deixando aquela menina rejeitada sozinha com sua desgraça. Nesses momentos eu pedi a seus protetores que retornassem, para que ela pudesse continuar a ouvir o que a menininha queria saber. Por fim, John conseguiu irromper na cena e acolher a menina consigo num local seguro. Disse firme a seu estuprador que nunca mais permitiria que ele se aproximasse dela de novo, da menininha. Em vez de negar a criança, que era ela mesma, exerceu um papel ativo em sua libertação, tal como na EMDR. A resolução do trauma resultou da capacidade de acessar a imaginação e retrabalhar as cenas nas quais se congelara tanto tempo antes. Ressignificar, A passividade indefesa foi substituída pela ação decidida, conduzida pelo self. Assim que começou a controlar seus impulsos e comportamentos, Joan percebeu o vazio de seu relacionamento com seu marido, Brian, e exigiu mudanças. Pedi-lhe que o chamasse para um encontro. Tivemos 8 sessões, nós 3, antes que ele começasse a se consultar comigo sozinho. Schwartz observa que a terapia dos sistemas familiares internos pode ajudar os membros de uma família a serem, entre aspas, mentores uns dos outros, à medida que aprendem a observar as partes de uma pessoa interagindo com as partes de outra. Testemunhei os resultados em primeira mão com Joan e Brian. De início, ele se mostrou orgulhoso por ter aguentado o comportamento de Joan durante tanto tempo. Saber que ela precisava dele o impedira de considerar a possibilidade de pedir o divórcio. Agora, porém, quando ela desejava mais intimidade, ele se sentia pressionado e inadequado, o que revelava uma parte em pânico que se obliterava e levantava uma muralha contra as sensações. Aos poucos ele contou que fora criado numa família de alcoólatras, na qual comportamentos como o de Joan eram comuns e até mesmo ignorados. Sua história fora marcada pelas internações do pai em centros de reabilitação e as longas hospitalizações da mãe por depressão e tentativas de suicídio. Quando perguntei a sua parte em pânico o que aconteceria se permitisse a Brian sentir alguma coisa, ele revelou seu medo de ser dominado pela dor, a dor de sua infância, somada à dor de seu relacionamento com Joan. Ao longo das semanas seguintes, outras partes se manifestaram. Primeiro apareceu um protetor, com medo das mulheres e decidido a nunca permitir que ele se tornasse vulnerável a manipulações femininas. Em seguida, descobrimos uma forte parte cuidadora que havia tomado conta da mãe e dos irmãos mais novos.
Essa parte dava a Brian uma sensação de valor e objetividade, além de ajudá-lo a lidar com o terror interno. Por fim, ele ficou pronto para se defrontar com a própria parte exilada. A criança amedrontada, essencialmente órfã de mãe, que não tivera quem cuidasse dele. O pai era alcoólatra. Exponho aqui a versão breve de uma longa exploração, que envolveu muitos desvios, tal como ocorria quando a crítica de Joan ressurgia de vez em quando. Uma espécie de resistência, Desde o início, porém, os sistemas familiares internos ajudaram Joan e Brian a escutarem a si mesmos e um ao outro, quase uma terapia de casal, da perspectiva de um self objetivo, curioso e autocompassivo. Não estavam mais trancados no passado. Todo um leque de novas possibilidades se abriu para eles. O poder da autocompaixão, a terapia dos sistemas familiares internos, o tratamento da artrite reumatoide, doenças autoimunes. Reumatologista Nancy Shadwick, do Brigham and Women's Hospital em Boston, combina a pesquisa médica sobre artrite reumatoide, AR, com um intenso interesse pela experiência pessoal de seus pacientes. Ao descobrir sistemas familiares internos numa oficina com Schwartz, decidiu incorporar essa terapia a um estudo de intervenção psicossocial com pacientes de artrite reumatoide. Artrite reumatoide é uma doença autoimune que provoca transtornos inflamatórios no corpo inteiro, causando dores crônicas e incapacitação. A medicação pode retardar o avanço e aliviar as dores, mas o mal não tem cura e aumenta a probabilidade de depressão, ansiedade, isolamento e prejudicar a qualidade de vida do paciente. Acompanhei esse estudo com particular interesse, devido à ligação que já percebera entre trauma e doença autoimune. Trabalhando com a terapeuta Nancy Sowell, a doutora Shadwick planejou um estudo aleatório de 9 meses. Um grupo de pacientes de artrite reumatoide receberia instrução em grupo e individual de sistemas familiares internos, enquanto um grupo de controle receberia com regularidade cartas e telefonemas sobre sintomas e o controle da doença. Todos os pacientes mantiveram a medicação habitual e foram periodicamente avaliados por reumatologistas que não faziam ideia a qual dos grupos cada um pertencia. A meta do grupo de sistemas familiares era ensinar pacientes a aceitarem e entenderem seus inevitáveis sentimentos de medo, desesperança e raiva, tratando-os como membros de sua própria família interna. Aprenderiam técnicas de diálogo interior, que lhe permitiriam reconhecer sua dor, identificar seus pensamentos e emoções e depois abordar esses estados interiores com interesse e solidariedade. Logo surgiu um problema básico. Como muitas vítimas de trauma, os pacientes de artrite reumatoide eram alexitímicos. Sowell me diria mais tarde que eles nunca se queixavam de dores ou incapacitação, a menos que estivessem totalmente arrasados. Indagados sobre como se sentiam, quase sempre respondiam: "Doutor, estou bem." Suas partes estoicas e evidentes os ajudavam a enfrentar a doença, mas esses gerentes também os mantinham num estado de negação. Alguns bloqueavam as sensações físicas e as emoções a ponto de não colaborarem de maneira efetiva com os médicos. Para que a coisa andasse, os pesquisadores introduziram teatralmente as partes dos sistemas familiares, reordenando móveis e objetos cênicos de modo a representarem gerentes, exilados e bombeiros. Ao longo de várias semanas, os membros do grupo começaram a falar sobre os gerentes, que lhes diziam para relaxar e aguentar firme, pois ninguém estava interessado em suas dores. Em seguida, como se pedissem às partes estoicas que recuassem, reconheceram a parte furiosa, que desejava protestar e botar a boca no trombone, a parte que queria ficar na cama o dia inteiro e a parte exilada, que se sentia humilhada porque não tinha permissão para falar. Descobriu-se que na infância quase todos eram vistos, mas não eram ouvidos. Segurança
significava calar suas necessidades pessoais. Terapia individual dos sistemas familiares internos ajudou esses pacientes a aplicarem a linguagem das partes a questões cotidianas do dia a dia. Por exemplo, uma mulher sentia-se dominada por conflitos no emprego, onde uma parte gerente insistia que a única saída era se matar de trabalhar, até a artrite lhe causar dores insuportáveis. Com a ajuda de um terapeuta, ela percebeu que podia cuidar de suas necessidades, sem deixar que a doença a esmagasse. Os dois grupos, dos sistemas familiares internos e o grupo de controle, foram avaliados 3 vezes durante 9 meses de estudo e de novo 1 ano depois. Então, 1 ano e 9 meses. Ao fim dos 9 meses, o grupo dos sistemas familiares internos apresentavam significativas melhoras mensuráveis no tocante às dores articuladas, avaliadas pelos próprios pacientes, autocompaixão e a dores generalizadas. Além disso, mostrou avanços substanciais com relação à depressão e eficiência. 1 ano depois, os ganhos nas áreas de percepção da dor e de sintomas depressivos persistiam, embora exames médicos objetivos não pudessem mais detectar melhoras mensuráveis em relação a dores ou funções. Em outras palavras, o que mais havia mudado era a capacidade de conviver com a doença. Em suas conclusões, Shedd e Sol ressaltaram o foco dos sistemas familiares internos na questão da autocompaixão como fator fundamental. Esse não foi o primeiro estudo a mostrar que intervenções psicológicas podem ajudar pacientes com artrite reumatoide e outras doenças autoimunes. Já ficou comprovado que terapias cognitivo-comportamentais, TCC, práticas baseadas na atenção plena, práticas meditativas, têm impacto positivo sobre dor, inflamações articulares, incapacidade física e depressão. No entanto, nenhum desses estudos fez uma pergunta crucial: o aumento da segurança e do bem-estar psicológicos se refletiu num sistema imune mais eficiente? A libertação da criança exilada. Peter dirigiu o serviço de oncologia de um prestigiado centro médico acadêmico, classificado entre os melhores do país. Ao me procurar em perfeita forma física, Peter praticava squash. Sua autoconfiança tinha cruzado a linha divisória que a separava da arrogância. Aquele era um homem que, sem dúvida, não parecia sofrer de TPT. Queria saber como ajudar a mulher a ser menos suscetível, entre aspas. Ela ameaçara deixá-lo caso ele não tomasse alguma providência em relação a uma conduta que ela considerava insensível. Peter me garantiu que a percepção dela estava distorcida, porque a sua conduta empática com os doentes era evidente. Ele adorava falar do seu trabalho, era orgulhoso do fato de residentes e colegas competirem entre si para trabalhar com ele, e também de um boato que ouvira que o pessoal do centro médico tinha pavor dele. Descreveu-se como brutalmente honesto, um verdadeiro cientista, alguém que só analisava os fatos e que, com um olhar significativo em minha direção, não tinha paciência para idiotas. Fazia questão de padrões altos, mas não superiores aos que exigia de si mesmo. E me garantiu que não precisava do amor de ninguém, só de respeito. Diz também que seu período de psiquiatria na faculdade de medicina o convencera de que psiquiatras ainda praticavam bruxaria e que uma experiência com terapia de casais só servira para confirmar a sua opinião. Expressou desprezo por quem culpava os pais ou a sociedade pelos próprios problemas. Ainda que houvesse tido seu quinhão de sofrimento quando era criança, estava determinado a não se ver como uma vítima. Embora a tenacidade e o amor de Peter, a precisão, me agradassem, eu não podia deixar de pensar que descobriríamos algo que eu já vira com muita frequência. Gerentes internos, obcecados pelo poder, em geral são criados como uma muralha para manter a separação, a sensação de desamparo afastada. Gerentes internos obcecados pelo poder, em geral, são criados como uma muralha para manter a sensação de desamparo afastada.
Perguntei-lhe então sobre sua família. O pai era um industrial, sobrevivente do Holocausto. Um homem que podia ser bruto e exigente, mas também tinha um lado terno e sentimental que mantivera Peter próximo e o incentivara a estudar medicina. Ao falar da mãe, percebeu pela primeira vez que ela substituíra um cuidado autêntico pelo rigor nos serviços domésticos, mas isso não o incomodava. Na escola só tirava a nota máxima. Decidira construir para si uma vida que não permitisse rejeição e humilhação. Mas o que era irônico, ele convivia cada dia com a morte e a rejeição. A morte na ala de oncologia. E a luta constante para conseguir que suas pesquisas fossem financiadas e publicadas. A questão da rejeição. Sua mulher se juntou a nós na sessão seguinte. Diz que Peter a criticava sem parar. O modo como criava os filhos, as roupas, as leituras, a inteligência, os amigos. Ele quase não ficava em casa e nunca estava emocionalmente disponível. Como tinha muitas obrigações importantes e era dado a explosões, perto dele a família sempre pisava em ovos, a menos que ele fizesse certas mudanças radicais. Ela estava decidida a deixá-lo e começar uma vida nova. Nesse ponto, pela primeira vez, Peter mostrou-se visivelmente consternado. Garantiu a mim e à mulher que desejava ajeitar as coisas. Na sessão seguinte, pedi-lhe que deixasse o corpo relaxar, fechasse os olhos e focasse a atenção em seu interior, e então perguntasse a sua parte crítica, aquela identificada pela mulher. O que aconteceria se ele parasse de fazer seus julgamentos implacáveis? Depois de 30 segundos, Peter disse que se sentia um idiota falando consigo mesmo. Não queria tentar nenhum truque, entre aspas, New Age, vier a mim em busca de uma terapia, entre aspas, empiricamente comprovada. Garanti-lhe que, como ele, eu estava na vanguarda de terapias com fundamentos empíricos e que aquela era uma delas. Ele se manteve calado por cerca de 1 minuto, antes de sussurrar. Eu ficaria magoado. Instei-o a perguntar ao crítico o que significava isso. Ainda de olhos fechados, ele respondeu: se você critica outras pessoas, elas não se atrevem a criticar você. E logo depois, se você for perfeito, ninguém pode criticá-lo. Pedi-lhe que agradecesse a seu crítico por protegê-lo da dor da humilhação. E quando Peter voltou a se calar, vi que seus ombros relaxaram e sua respiração foi se tornando mais lenta e mais profunda. Depois ele me disse que tinha consciência de que sua soberba estava afetando as relações com colegas e alunos. Sentia-se solitário e preterido em reuniões profissionais e pouco à vontade em festas com o pessoal do hospital. Perguntei-lhe se queria modificar aquela parte colérica que ameaçava as pessoas. Sim. Pedi então que localizasse em seu corpo, e ele a encontrou no meio do peito. Mantendo ainda o foco em seu interior, perguntei-lhe como se sentia em relação a ela, aquela parte. Ela o deixava amedrontado. Em seguida pedi que continuasse concentrado naquela parte e verificasse o que sentia agora. Peter disse que estava curioso em ter mais informações sobre ela. Qual a idade dela? Qual a idade daquela parte? Mais ou menos 7 anos. Pedi que seu crítico mostrasse do que ele o protegia. Depois de um silêncio prolongado, ele disse, ainda de olhos fechados, que estava vendo uma cena de infância. O pai batia no menino. Ele e Peter, assistindo aquilo, pensavam em como o menino era burro por provocar o pai. Perguntei-lhe o que sentia em relação ao menino que estava apanhando, e ele respondeu que o desprezava. Era um fracote, um chorão. Depois de abandonar qualquer resistência ao autoritarismo do pai, a criança capitulou e disse que seria um menino obediente. Aquela criança não mostrava nenhum sinal de coragem, nenhum ímpeto. Perguntei ao crítico se estaria disposto a se pôr de lado, para que pudéssemos enxergar o que é que estava vendo com aquele menino. Em resposta, o crítico apresentou-se com toda a energia e xingou a criança. Uma molenga, um maricas, um viadinho. Perguntei de novo se ele poderia fazer o crítico se afastar.
e dar ao menino uma oportunidade de falar. Peter se fechou e deixou a sessão, declarando que pretendia nunca mais pisar no meu consultório de novo. Na semana seguinte, porém, ele estava de volta. Sua mulher tinha procurado um advogado e aberto um processo de divórcio. Arrasado, Peter em nada se parecia com aquele médico, aparentemente seguro de si, que eu havia passado a conhecer em muitos aspectos, até a temer, confrontado com a perda da família. Ficou desatinado, mas se sentiu reconfortado com a ideia de que, se as coisas ficassem ruins demais, ele poderia tomar as rédeas da situação. Entramos de novo em seu interior. Identificamos a parte que estava destruída por ser abandonada, assim que ele chegou a seu atento estado de self. Lhe recomendei que pedisse ao menino aterrorizado que lhe mostrasse o fardo que ele carregava. Mais uma vez, sua primeira reação foi indignar-se pela debilidade do menino, mas depois que lhe pedi que fizesse aquela parte recuar, parte crítica, ele viu uma imagem de si mesmo, criança, na casa dos pais, sozinho no quarto, aos gritos e soluços. Peter viu essa cena durante vários minutos. Chorou em silêncio durante um bom momento. Perguntei-lhe se o menino havia lhe contado tudo o que queria que Peter soubesse. Não, havia outras cenas, como correr para abraçar o pai à porta e ele o esbofetear por ter desobedecido à mãe. De vez em quando ele interrompia o processo e desculpava os pais, justificando que eles eram sobreviventes do Holocausto e tudo mais, só poderiam ter agido daquela forma. De novo lhe sugeri procurar então as partes protetoras que estavam interrompendo a cena do sofrimento do menino, e lhes dizer que por um momento passassem para outro cômodo, e assim ele conseguia voltar à cena de seu sofrimento. Pedi a Peter que dissesse ao menino que ele agora entendia como a experiência fora ruim. Ele mergulhou num silêncio longo e triste. Então falei que mostrasse ao menino o quanto gostava dele. Depois de alguma insistência minha, ele, entre aspas, abraçou o menino. Fiquei surpreso ao ver que aquele homem, aparentemente áspero e insensível, sabia muito bem o que fazer para cuidar de si. Passado um tempinho, pedi que Peter retornasse à cena e levasse o menino consigo. Peter imaginou-se enfrentando o pai como adulto e lhe dizendo: se voltar a maltratar esse menino, venho aqui e vamos acertar as contas. Depois, em sua imaginação, levou a criança a um belo parque, onde o garoto poderia brincar e se divertir com pôneis enquanto o adulto cuidava dele. Nosso trabalho não estava terminado. Depois que sua mulher recuou na ameaça do divórcio, alguns dos velhos hábitos de Peter ressurgiram e tivemos de revisitar de vez em quando aquele menino isolado para cuidar das partes feridas de Peter, sobretudo quando ele se sentia magoado por algum fato ocorrido em casa ou no trabalho. Esse é o estágio que a terapia dos sistemas familiares internos chama de alijamento. Corresponde a cuidar das partes exiladas para que recobrem a saúde. A cada novo alijamento, o crítico interno de Peter, antes virulento, relaxava um pouco mais. Pouco a pouco, ele foi ficando mais parecido com um mentor do que com um juiz. E Peter começou a restaurar suas relações com a família e os colegas, e deixou de sofrer de dores de cabeça causadas pela tensão. Um dia, Peter me disse que passara a vida adulta tentando se livrar do passado, e observou a ironia de ter precisado se aproximar dele, do passado, para se libertar das suas sombras.